Nós vamos mostrar como construir um motor elétrico simples e qual é o seu princípio de funcionamento. Os materiais que nós vamos utilizar são um cubo de isopor, uma bateria comum de 9 volts, um conector de bateria, um ímã, alfinetes de cabeça, um pedaço de fio de cobre galvanizado, 2 pedaços de fio condutor encapado, fita crepe e faca. Para a montagem do motor elétrico simples, primeiramente nós vamos encaixar os fios condutores encapados no cubo de isopor da seguinte forma. Agora nós passamos a fita crepe ao redor do cubo para poder firmar os fios condutores. Lembrando que os 2 fios condutores devem estar na mesma altura, com as pontas desencapadas e curvadas, e essas pontas também desencapadas. Agora, nós ligamos o conector à bateria e ligamos os seus fios ao fio condutor do cubo de isopor. Lembrando que os fios devem estar bem conectados ao fio condutor e bem firmes para que a corrente elétrica possa atravessar o sistema. Agora nós colocamos o ímã no cubo de isopor e para fixá-lo utilizamos os alfinetes de cabeça. Para terminar, com o fio de cobre galvanizado e com o auxílio de um objeto cilíndrico nesse estilo, nós montamos a bobina da seguinte maneira. Lembrando que as pontas devem estar mais ou menos no mesmo rumo. E que uma delas deve ser completamente raspada enquanto a outra
deve ter apenas um lado raspado. É necessário que faça isso porque o fato do fio de cobre ser galvanizado aumenta sua condutividade elétrica, mas a galvanização impede o transporte de elétrons com o meio no qual está. Está pronta a bobina e o motor elétrico. Bom, nós acabamos de montar um motor elétrico simples e agora nós vamos tentar entender o princípio básico do seu funcionamento. Para entender isso, nós temos que entender primeiro duas coisas. A primeira é que quando nós ligamos a bateria a esse sistema, nós formamos uma corrente que sai do polo positivo em direção ao polo negativo, sentido anti-horário. A segunda coisa que temos que entender é que, quando eu coloco este ímã nesse sistema, eu gero um campo magnético na direção vertical. E, quando eu gero uma corrente elétrica que passa por um campo magnético, ocorre a formação de forças magnéticas, que vão gerar a rotação da bobina. Para entender a formação dessas forças magnéticas que promovem a rotação da bobina, nós vamos utilizar a regra da mão direita. De acordo com essa regra, a minha mão direita me dará o sentido das forças magnéticas formadas através do tapa quando os meus dedos representarem o sentido do campo magnético e o meu polegar representar o sentido da corrente elétrica. Então, numa situação assim, com o campo magnético para cima e uma corrente elétrica neste sentido, eu tenho uma força magnética formada assim. Aplicando essa regra no nosso motor, o que nós temos? A bobina girando neste sentido. Por que isso acontece? Porque eu formo uma corrente que, saindo daqui, chega na bobina e passa pela parte inferior primeiramente. Então, na parte inferior, nós temos a seguinte situação. Uma corrente que sai daqui para cá e um campo magnético para baixo. Então, eu tenho a seguinte situação. Corrente elétrica, campo magnético, o tapa, o sentido da força magnética formada. Ou seja, uma força na parte inferior daqui para cá. Na parte superior, porém, a corrente muda de sentido. Ela sai daqui e vem para cá. E o meu campo magnético continua no mesmo sentido. Então, eu tenho a seguinte situação. Campo magnético, corrente, e o meu tapa me dará o sentido da força magnética, que no caso é daqui para cá. Então, visualizando melhor, na parte inferior eu tenho uma força magnética daqui para cá. Na parte superior eu tenho uma força magnética daqui para cá, que gera a rotação da bobina nesse sentido. E é esse o princípio básico de funcionamento do nosso motor elétrico simples.